Boa tarde. Viva a capoeira, arte capoeiragem, multifórmica, multidimensional, porque dotada de multidimensionalidade. Várias faces. É arte, é jogo, é manifestação ritualística, é confronto, é protesto. A arte capoeiragem, dotada de manobrabilidade, maleabilidade, maneabilidade, mobilidade, resiliência. É isso. Tema capoeira, contexto consciência negra. Prosseguindo com a leitura do documento público, dossiê capoeira. Inventário para salvaguarda e registro da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Governo do Estado Federal, 2007. De acordo com Carlos Eugênio Líbano Soares, as maltas eram formadas por 3, 20 e até mesmo 100 indivíduos e constituíam a forma associativa de resistência mais comum entre escravos e homens livres pobres do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Embora colocados como criminosos, os capoeiras tiveram uma recuperação social promovida pela vertente nacionalista da Belle Époque, que buscava defender a capoeira como ginástica brasileira. Nesse sentido, Coelho Neto representou o ponto alto da versão que defendia a transformação da capoeira em esporte nacional. Conforme Soares, Coelho Neto não apenas realça as qualidades ginásticas da capoeira, ele a celebra como a verdadeira educação física do Brasil, que deve ser ensinada nas escolas, quartéis, lares, em quaisquer lugares onde a instrução seja importante. Soares lembra ainda que Coelho Neto apresentara junto a Luiz Muratti um projeto instituindo a obrigatoriedade do ensino da capoeira em escolas e quartéis. Tal intenção acompanha a visão nacionalista que se construiu a partir daquela época, investindo na capoeira como representação autêntica da brasilidade, como podemos perceber neste trecho da crônica intitulada sugestivamente O Nosso Jogo. Essa época, virada do século XIX para o século XX, está em voga a fase do modernismo brasileiro, a literatura, a alta cultura. E a capoeira entra para ser promovida, pelo menos era a conversa nos grandes círculos intelectuais daqueles que pugnavam pela cultura originalmente brasileira, digamos assim. Tal intenção de promover a obrigatoriedade do ensino da capoeira em escolas e em quartéis acompanha a visão nacionalista que se construiu a partir daquela época, investindo na capoeira como representação autêntica da brasilidade, como podemos perceber neste trecho da crônica intitulada sugestivamente O Nosso Jogo. Em 1910, Germano Harlocker, Luiz Muratti e quem escreveu estas linhas pensavam em mandar um projeto à Câmara dos Deputados tornando obrigatório o ensino da capoeiragem nos institutos oficiais e nos quartéis. Desistiram, porém, da ideia porque houve quem a achasse ridícula, simplesmente porque tal jogo era brasileiro. Enfim, vamos aprender a dar murros. É esporte elegante porque a gente o pratica de luvas, rende dólares e chama-se boxe, nome inglês. A inclusão da capoeira no projeto nacionalista se estenderia ao longo das décadas seguintes. A ideia de nação que passava a ser construída por intelectuais da Belle Époque, na qual se avaliava o lugar da capoeira na cultura brasileira,
teria continuidade nos escritos de Melo Moraes Filho, que retomaria essa imagem já na década de 1920, afirmando bem assim: a capoeira como arte, como instrumento de defesa, é a luta própria do Brasil. Apesar do desaparecimento da capoeira no Rio de Janeiro do final do século XIX e início do século XX, dadas as intensas e intensivas repressões, um mestre de capoeira paulista conhecido como Sinhozinho, apelido de Agenor Moreira Sampaio, manteve uma academia em Ipanema entre os anos de 1920 e 1960. Nela, eliminou o canto e os instrumentos musicais, preocupando-se apenas com as questões física e marcial. À maneira de Mestre Bimba, sem que nunca o tivesse conhecido, misturou a capoeira que aprendeu nas ruas à luta greco-romana e ao boxe. Conforme explicou Muniz Sodré, é que no Rio de Janeiro da década de 1920, como já se encontrava praticamente extinta a perigosa técnica de luta das maltas, restava o aproveitamento ginástico ou pugilístico da velha capoeiragem por jovens bem nutridos da alta classe média. Tratou-se de regramento e controle da capoeira por academias. Confirmando essa tendência, surgiu em 1928, no Rio de Janeiro, um manual de ginástica nacional metodizada, capoeiragem regrada, escrito por Aníbal Burlamac, o Zuma nas rodas de capoeira. Essa nova visão da capoeira nos quadros da sociedade urbana da capital revela que, junto com a ampliação dos espaços onde a capoeira pôde ser praticada, ocorreu um processo de socialização e sociabilização altamente marcado pela versão mais atlética e esportiva que, nas décadas de 1920 e 1930, autores como Coelho Neto e Melo Moraes Filho afirmavam como projeto. Que beleza! Arte capoeiragem, dotada de maleabilidade, maneabilidade, mobilidade, manobrabilidade, resiliência, resistência, protesto, é manifestação ritualística, é jogo, é confronto, é danças, são folguedos, são danças. É isso, que beleza. Documento público, dossiê capoeira, inventário para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Governo do Estado Federal, ano 2007. Capoeira dentro do contexto da consciência negra. Um abraço para a família Secap Capoeira, grupo administrado pelo meu muito amigo mestre Trilha, parceiro das atividades da Escola de Campeões. Aprendamos aprendendo a aprender, amado mestre. É isso. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém.